Hoje eu quero compartilhar com vocês uma visão, um resumo a respeito do livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. George Orwell, na verdade, o nome dele era Arthur Blank, um cara que era socialista, mas ele era contra o socialismo stalinista. E é aí que entra um ponto muito importante. Para que você consiga entender de verdade esse livro e a proposta dele, é necessário que você entenda um pouco do background que aconteceu a partir de 1917 com a Revolução Comunista. E até um pouquinho antes disso. Vamos contextualizar um pouquinho a respeito desse fato histórico. Antes da Revolução de 1917, quem governava a Rússia era um monarca chamado Nicolau II. A sua família já estava no poder há mais de 300 anos. E como existia a monarquia naquela época, esse Nicolau era um cara extremamente autoritário e realmente pressionava o povo demais. O que acontecia? O povo sofria, passava fome, não ficava com nada que tinha daquilo que eles produziam, então trazia a fome e a necessidade para toda a população. Isso começou a incomodar demais o povo. Por conta dessa opressão de Nicolau II, o povo começou a se unir justamente para fazer uma passeata, reivindicar alguns direitos. Olha, nós precisamos de mais salário, nós precisamos de um pouco mais de dignidade. Então o povo se reuniu e fez como se fosse uma greve, né? Se reuniu nas ruas e foram lá lutar pelos seus direitos. E o que aconteceu nesse dia, onde a população se encontrou para fazer um protesto contra esse autoritarismo de Nicolau II, foi uma resposta truculenta das tropas de Nicolau II. Simplesmente eles atiraram contra o povo. Esse dia ficou conhecido como o Domingo Sangrento, que aconteceu em 9 de janeiro de 1905. Bom, não é de se admirar que esse foi o estopim para que realmente acontecesse uma revolução aí na mentalidade das pessoas. Bom, depois desse Domingo Sangrento, muita coisa aconteceu. Lembrando que nós estamos em 1905. É importante que você estude tudo o que aconteceu até o período de 1917, mas eu vou dar um corte na história para que o nosso vídeo não fique muito longo. Chegando em 1917, depois de um período conturbado da Primeira Guerra Mundial, chegou o estupim. O povo continuava sendo opresso por aquele governante monarquista Nicolau II. Com todo esse sofrimento que o povo estava passando na mão de Nicolau II, começou a surgir muito forte o pensamento comunista herdado de Marx. E aí é que está o ponto-chave de tudo isso. O comunismo é uma doutrina de ideologia política e econômica, que luta contra o fim das classes, luta pela igualdade social e o fim da propriedade privada, trazendo uma ideia de coletivismo. E aí é um ponto bem importante da gente entender como esse pensamento cresceu e se tornou forte dentro do povo. Dentro desse idealismo comunista surgiram duas forças importantes. Os mencheviques, que era uma minoria mais moderada, que achava que essa revolução precisava ser feita de uma maneira mais gradual. Já os bolcheviques eram a maioria, e eles criam que tinham que ser feito através de uma ditadura do proletariado. E dentro desse contexto do idealismo comunista surge a imagem de uma pessoa muito importante para a União Soviética, Vladimir Lenin. Lenin estava do lado dos bolcheviques, que queriam uma revolução através de uma ditadura do proletariado. Aí entra as teses de Abril, que foram uma série de diretivas emitidas pelo líder bolchevique, Lenin, em abril de 1917, onde ele pregava paz, pão e terra. Afinal de contas, a Rússia estava num contexto de Primeira Guerra Mundial, então ele prometia paz, ou seja, vamos tirar o nosso povo da guerra. Depois ele prometia o pão, ou seja, o povo precisava de alimento, precisava de comida, precisava ter mais daquilo que ele produzia. E precisava de terra, então ele prometeu uma reforma agrária, onde tudo seria do povo. A ideia é que todo o poder estivesse na mão dos sovietes. Então, em 25 de outubro de 1917, aconteceu a Revolução Bolchevique, a implantação do socialismo dentro da Rússia. E Lenin fez aquilo que prometia, tirou de fato a Rússia da Primeira Guerra Mundial, com o Tratado Brest-Litovsk, implantou o autoritarismo, que era comandado então pelo proletariado, colocou em prática as políticas de reforma agrária, mas nem todo mundo ficou feliz com essa revolução bolchevique de Lenin. Então o Exército Branco, que era opositor da revolução, entrou em ação, que era composto pelos monarquistas, pela nobreza, pelos mencheviques e pelos capitalistas. Então Lenin colocou em prática o comunismo de guerra, estatizou os setores da economia, confiscou as produções agrícolas para então sustentar o Exército Vermelho. Assim ficou conhecido então o exército de bolcheviques, que era do pensamento de Lenin.
Então esse era o contexto do que estava acontecendo na Rússia logo depois de toda aquela revolução de 1917, até que Lenin ficou muito mal de saúde e em 1924 veio a falecer. Mas existiam duas pessoas importantes que também estão nesse livro, que eram os braços direitos e esquerdo de Lenin, Joseph Stalin e Leon Trotsky. E aí começou uma guerra de quem assumiria o lugar de Lenin, Stalin ou Trotsky. Stalin acreditava no socialismo de um país só. Ele cria no isolamento e na fortificação da União Soviética. Por outro lado, Leon Trotsky acreditava numa revolução internacional, ou seja, de todo mundo. Trotsky acreditava na revolução permanente. Ele queria colocar de fato, de uma maneira mais progressiva, o socialismo no mundo todo. E quem venceu essa disputa foi Stalin. Tomou meio que à força. Disse que ele era o preferido de Lenin. Então, a partir disso, em 1927, Stalin tem o seu poder instaurado na União Soviética. Então, em 1927, deu-se início ao stalinismo, que era o comunismo implantado e idealizado a partir de Stalin. É importante que você entenda que Stalin instituiu um estado de terror. Agora ele toma o lugar de totalitário dentro da União Soviética. Começa uma perseguição ferrenha contra todos os opositores, execuções e muito mais. Então em 1927, Stalin assume o poder e aplica então o seu comunismo, a sua maneira, a sua visão, conhecida hoje como stalinismo. E é dentro desse background que nós vamos iniciar o nosso livro. Esse livro nada mais é do que uma sátira a tudo isso que aconteceu. George Orwell, ele era contra Stalin e era a favor de Trotsky. Por isso, nós vamos ter aqui alguns personagens que vão representar essas figuras. O Sr. Jones era o dono da granja e ele representa na vida real Nicolau II, o czar, o monarquista. O velho Major, que é um porco muito respeitado que vai aparecer na história também, ele representa Marx. O porco Napoleão representa Joseph Stalin. O porco Bola de Neve representa o Trotsky. O porco Garganta vai representar a mídia, do qual Stalin utilizou muito na época do seu governo. Nós temos também o corvo domesticado chamado Moisés. Ele representa a religião. E nesse caso, principalmente nesse contexto, ele representa a Igreja Católica Ortodoxa Russa, do qual Stalin perseguiu também muito na sua época. E todos os outros animais que vão aparecer ali, eles representam o povo como um todo. Vão aparecer dois cavalos, Sansão e Quitéria, que representam o proletariado, o trabalhador. As ovelhas, que vão aparecer ali depois também, representam mais os jovens, os estudantes, que são doutrinados já lá na escola a defenderem esse pensamento stalinista. Nós vamos ter também um personagem que é o burro Benjamin, que na verdade ele é um personagem mais antigo, mais velho, mais idoso ali da granja. E não menos importante, os cachorros. Eles vão representar a força policial de Stalin. A história começa contextualizando a Granja do Solar, que era o nome desse lugar onde Jones era o seu proprietário. Ele começa contando que o velho Major, aquele porco muito conceituado, teve um sonho muito estranho. E ele precisava muito contar isso para todo mundo, que era algo realmente muito importante para os animais. Então ele combina de se encontrar com todo mundo no celeiro quando o Sr. Jones fosse dormir. E de fato isso acontece. O Sr. Jones, que representa Nicolau II, bebeu demais durante o dia e foi dormir. Então todos os animais começaram a se reunir no celeiro. O velho Major começa compartilhando o seu pensamento antes de falar sobre o seu sonho. Ele começa a explicar, segundo ele, uma visão muito esclarecida, muito lúcida da vida terrível que todos os animais estavam sofrendo. Ele fala da miséria e da escravidão que o homem impunha contra todos os animais, que trabalhavam muito, recebiam pouco e viviam apenas com o básico para sobreviver. O Major induz os ouvintes a uma narrativa de que eles viviam em um ciclo sem sentido, sem razão, que não levava eles para lugar nenhum, que era apenas sofrimento, tristeza e morte. E que tudo que eles faziam com os seus esforços eram roubados pelos humanos. Em suas próprias palavras, ele diz o seguinte: eis aí, camaradas, a resposta a todos os nossos problemas. Resume-se em uma só palavra: homem. O homem é o nosso verdadeiro inimigo. Retire-se de cena o homem e a causa principal da fome e da sobrecarga de trabalho desaparecerá para sempre. Basta que nos livremos do homem para que todo o produto do nosso trabalho seja nosso.
Praticamente, da noite para o dia, poderíamos nos tornar ricos e livres. Contextualizando um pouco, esse é um pensamento comunista de Marx, em que o pobre sempre era vítima dos ricos e que sempre haveria então uma luta de classes e que para que o proletariado, o povo, pudesse gozar de uma alegria, de uma felicidade verdadeira e realmente usufruir daquilo que eles produziam, eles precisavam extirpar a burguesia, os ricos do poder. Esse era o idealismo comunista da época. Aqui no livro, então, ele é tipificado, como o homem. Então, o Major começa a explicar sobre algumas regras importantes que os animais deveriam começar a aderir no seu pensamento. Algo como se fosse alguns mandamentos. Olha só que interessante. Primeiro, o que quer que ande sobre 2 pernas é inimigo. O que quer que ande sobre 4 pernas ou tenha asas é amigo. Nenhum animal usará roupas. Nenhum animal dormirá em cama. Nenhum animal beberá álcool. Nenhum animal deve tiranizar ou matar outro animal. E sétimo, todos os animais são iguais. Depois de ele expressar todo esse pensamento que havia no seu coração, ele finalmente conta o seu sonho. E ele começa a falar sobre o sonho de, um dia, eles viverem em um mundo onde não existisse mais a tirania do homem, onde todos os animais é quem governassem a fazenda. Depois de falar sobre todas essas coisas que estavam no coração dele, sobre todas essas reflexões sobre esse ciclo de escravidão e servidão dos animais para com os homens, ele conta o seu sonho. Um sonho onde não haveria mais seres humanos no poder, e sim todos os bichos eram que governavam tudo. E era um mundo maravilhoso, era um paraíso na Terra. E isso fez ele lembrar de uma canção que a mãe dele contava para ele, para o Major, quando ele ainda era um leitãozinho. O nome dessa canção era Bichos da Inglaterra. Só contextualizando aqui, essa canção é conhecida como a Internacional Socialista. Você pode pesquisar ela no YouTube depois. Depois de ouvir todas essas reflexões, ouvir sobre o sonho e ouvir a canção, todo mundo fica em êxtase dentro daquele celeiro. Todo mundo começa inclusive a cantar aquela música, um pega um trechinho daqui e vai juntando, e no final tá todo mundo cantando em uníssono. A canção Bichos da Inglaterra. Ao ouvir todo aquele alvoroço, o Sr. Jones é acordado e num susto ele levanta e acha que tem uma raposa no quintal, pega sua espingarda, dá um tiro no meio do escuro e dispersa todo mundo. 3 noites depois de tudo isso que aconteceu no celeiro, o velho Major morre e é enterrado no fundo do pomar. Mas o seu idealismo continuou vivo e penetrou no coração e na mente dos bichos. E não querendo que esse sonho maravilhoso se encerrasse, os animais então elegeram entre eles alguns líderes para dar continuidade, organizar e direcionar esse pensamento do Major. Então ele levanta entre os porcos, que eram considerados os mais inteligentes ali da fazenda, eles elegem 2 porcos importantes que se destacavam entre todos. Bola de Neve, que tinha uma fala mais mansa, era mais imaginoso, e aqui ele representa Trotsky. Por outro lado, havia o Napoleão, que aqui representa Stalin, uma figura mais autoritária, de aparência ameaçadora, falava pouco, mas tinha uma reputação de ter uma grande força de vontade. Mas um outro porco entra na história, o terceiro, um cara que ajudaria eles a organizar esses pensamentos. O nome desse porco era Garganta, um verdadeiro dominante da arte da persuasão, com palavras convincentes, capaz inclusive de convencer de que o preto era branco. Então esses 3 porcos se juntam e organizam o pensamento do porco major em um sistema muito prático que eles chamaram de animalismo, socialismo. Até então, a Revolução dos Bichos ainda não tinha uma data certa para acontecer. Podia acontecer daqui 10 dias, daqui um século, ninguém sabia. Mas houve um acontecimento para que o balde da paciência dos bichos se esgotasse e transbordasse. O Sr. Jones saiu num sábado à tarde para beber, bebeu tanto que só voltou no domingo, no dia seguinte, perto do meio-dia, não alimentou os animais e foi direto dormir. Dormiu o dia inteiro e os animais ficaram todo esse período sem comer nada. Então os animais começaram a ficar alvoroçados, estressados, tanto é que uma vaca abriu a porta do celeiro com uma chifrada e todos correram para as tulhas de ração. Nesse momento o Sr. Jones acorda num susto de novo, junta os seus 4 peões ali
e vai para cima dos bichos com chicotada para tudo quanto é lado. Isso foi demais para os animais, que então partiram para cima do Sr. Jones e também dos peões com chifradas, mordidas, bicadas, coiçadas, tudo aquilo que eles conseguiam fazer. E o que acontece é que a revolução estava acontecendo. Eles nem imaginavam isso, na verdade eles não tinham nem planejado isso. E sem planejamento, sem uma estratégia, a revolução começou a acontecer. Os bichos começaram a se revoltar então contra Jones e os seus peões e conseguiram expulsar eles da fazenda. Acontecendo então a Revolução dos Bichos, que se assemelha a 1917, a Revolução Comunista, que aconteceu lá na Rússia. Os animais agora eram seus próprios donos. Não tinha mais a ordenança dos humanos. Agora eram os próprios bichos que iam organizar tudo. Os animais agora eram seus próprios donos. E tudo aquilo que eles produziam seriam deles. Mas, para que um governo autoritário não subisse de novo ao poder, foram estabelecidos alguns pensamentos importantes. 7 mandamentos que todos os animais deveriam seguir. Tanto é que foi pintado na parede para que ninguém se esquecesse. Eram os 7 mandamentos que o porco-major, o Marx, havia instituído. A mansão de Jones virou um museu. Eles acordaram entre os bichos, de que ninguém moraria na casa de Jones. E que agora a Granja do Solar se chamaria a Granja dos Bichos. No meio de tudo isso, Bola de Neve, mais do que rápido, já organizou os bichos para que eles fossem direto para o trabalho no campo de feno, porque era uma questão de honra eles fazerem a colheita antes dos humanos. Era tipo uma guerra fria, entende? Napoleão e Bola de Neve começaram a governar, começaram a comandar os bichos da fazenda, porque eles eram mais cultos, mais inteligentes, então eles conseguiam organizar o que era mais prioritário para ser feito, quais eram os focos e direção que eles precisavam tomar, e claro, isso tudo era tomado ali em comunidade. Mas Napoleão e Bola de Neve sempre estavam em conflitos com seus idealismos. Não importa o que um levantasse de opinião, de informação, o outro sempre ia contra e dava uma ideia melhor. E no meio desse turbilhão de confusão e de conflitos, o ápice foi uma briga em torno de um moinho de vento. Bola de Neve idealizava de que esse moinho de vento ia trazer energia, eletricidade para toda a fazenda, ia trazer aquecimento, facilidade no trabalho e inclusive ia reduzir o trabalho dos animais. Já Napoleão, que não tinha muitas ideias próprias, ele achava que o povo mesmo deveria era trabalhar. Trabalhar para conseguir bastante comida para que a granja sempre estivesse farta de alimento. Napoleão não gostava muito dessa ideia de moinho de vento, mas até então as coisas estavam sob controle de uma certa ótica. Napoleão era o tipo de cara que acreditava que investir nos jovens era uma questão muito mais importante do que dar qualquer outro tipo de favor às pessoas mais velhas. Tanto é que, quando Lulu e Branca, que eram os 2 cachorros ali da fazenda, deram cria a 9 cachorrinhos, Napoleão pegou eles assim que eles foram desmamados e disse que estaria sobre a responsabilidade dele de cuidar e ensinar esses cachorrinhos. Então ele escondeu eles no sótão. Só um adendo aqui. Nesse momento está representando a KGB, antiga inteligência da União Soviética, que se tornaria uma força militar particular de Stalin. E em meio a toda essa confusão, os seres humanos, os homens, Jones e mais alguns outros seres humanos, tentam retomar o poder da granja. Acontece ali alguma guerra entre eles, mas os animais saem vitoriosos. E quem comandou essa defesa dos animais foi Bola de Neve, o que fez ele crescer muito no conceito dos animais e os animais ficaram ainda mais pro lado dele. Napoleão não gostou nada disso, ficou muito bravo, ficou muito invejoso e tramou então um golpe contra Bola de Neve. Um dia, em uma reunião que era corriqueira acontecer nos domingos, para eles decidirem algumas coisas importantes entre os animais, Bola de Neve novamente quer trazer a ideia de que o moinho de vento era uma boa ideia e ia ajudar todo mundo. E as pessoas começaram a aderir a esse pensamento e a concordar com ele. Foi aí então que Napoleão, no ímpeto de raiva, aplica o seu golpe. 9 cachorros mal encarados entram na fazenda e partem para cima de Bola de Neve, que teve que sair dali desesperado para salvar a sua vida. A partir desse momento, Napoleão toma o poder, o governo de toda a fazenda. A primeira coisa que ele faz é abolir as reuniões de domingo, porque para ele isso era uma perda de tempo. A partir de agora, eram os porcos que iriam criar uma comissão para tomar todas as decisões mais importantes para todos os bichos. Essa comissão de porcos era presidida pelo próprio Napoleão
Eles tomavam as decisões importantes e depois só comunicariam os outros bichos. Todo mundo ficou muito inquieto com tudo isso que aconteceu, acharam estranhíssimo, desconfortáveis, né, com toda essa situação, dessa tomada de poder de uma maneira tão abrupta, que a partir daí entra em cena o porco Garganta de uma maneira muito mais ativa. Garganta aqui representa então a mídia. Toda vez que acontecia qualquer coisa dentro do governo de Napoleão, a mídia, o Garganta, sempre vinha trazendo uma ideia de que era sempre por bem dos animais, que aquilo que estava acontecendo parecia que era meio errado, mas na verdade era algo muito certo para o bem de todo mundo. As ovelhas, que representavam ali a juventude, que era doutrinada, ficaram do lado de Napoleão e sempre recitavam o mantra 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Garganta tem um papel muito ativo em toda essa trama, porque ele sempre convence a população de que o governo está fazendo aquilo que é certo, aquilo que é bom, visando um bem comum. Tendo Garganta, a mídia, como seu porta-voz, não importa o que Napoleão fizesse. Se ele fizesse alguma coisa de errado, alguma coisa de ruim, ele sempre conseguia persuadir, convencer o povo de que aquilo era bom, para o bem comum. Mesmo quando esse governo, mesmo quando Napoleão e as pessoas que estavam próximo a ele tinham alguns privilégios, e daí surgiu a frase: todos são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Muita coisa aconteceu depois disso. Inclusive Napoleão, que era contra a ideia de bola de neve sobre o moinho de vento, na verdade agora ele diz que aquela ideia era dele e que ele só se colocava contra justamente porque a ideia dele havia sido roubada pelo bola de neve. Ou seja, uma apropriação, né, de tudo aquilo para enganar a população. Os dias foram passando e os porcos começaram a mostrar as suas reais intenções. Os bichos eram enganados e manipulados o tempo todo por Garganta, que sempre dava um jeitinho de convencer que aquilo era o bem para a fazenda. Napoleão sempre incitava os animais a trabalharem cada vez mais, para construírem uma fazenda perfeita. Tanto é que eles passaram a trabalhar muito mais do que antes, sempre com a ideia de que aquilo era para eles mesmos. O trabalho aumentava, assim como a escassez de alimento. Os bichos produziam muito e a fazenda ia enriquecendo, mas os animais, com exceção dos porcos, não ficavam ricos. Os 7 mandamentos, que foi criado lá no início da Revolução, começou a ser quebrados pelos porcos, mas Garganta sempre dava um jeitinho de distorcer e reescrever esses mandamentos em prol de Napoleão. Claro, de uma maneira que ninguém percebesse. E por fim, os porcos já estavam até morando na casa de Sir Jones, algo que eles haviam combinado entre eles que isso não aconteceria. E lá dentro da casa encontraram uísque, começaram a beber, outro mandamento que havia entre eles que não poderia acontecer. Eles começaram a dormir nas camas, passaram inclusive até fazer negócios com os homens de outras fazendas, já que precisavam comprar alguns itens para a sobrevivência dos animais. Chegaram ao ponto de inclusive quebrar o mandamento de nunca um animal matar outro animal. Napoleão disse que Bola de Neve sempre estava por trás de tudo aquilo de ruim que acontecia dentro da fazenda. E incitava o medo, incitava o ódio na população dos bichos contra o Bola de Neve, que nem mais aparecia por lá. Tudo que era bom vinha de Napoleão, tudo que era de ruim vinha de Bola de Neve. E chegou um ponto em que ele disse que haviam espiões, pessoas que estavam do lado de Bola de Neve dentro da fazenda, fazendo com que as coisas ruins acontecessem por lá. E aí começaram as execuções. Na vida real isso aconteceu mesmo. Stalin começou a perseguir muitas pessoas e tudo aquilo que ele achava que era opositor a ele, ele começou a executar de fato aquelas pessoas. Não havia mais opositores dentro do governo, e se houvesse, a sua polícia particular dava conta do recado. No fim, os porcos já tinham vários privilégios. Tanto é que, ao passar por outros animais, os animais deveriam abrir espaço para que os porcos, que eram considerados muito mais inteligentes e mais iguais do que outros, pudessem ter ali os seus privilégios e o seu respeito. Os animais trabalhavam muito, mas muito mais do que antes, e continuavam pobres, necessitados e famintos. Isso na vida real aconteceu também, porque o governo confiscou todas as propriedades, com aquela história de que nós vamos tomar posse das suas terras para redistribuir de uma maneira igualitária. Mas no final das contas isso não acontecia de verdade. Na verdade, era só uma desculpa para tomar posse daquilo que não era deles e deixar o povo na miséria.
Algo muito interessante e muito triste na história aconteceu como consequência desses confiscos e dessa apropriação das terras, das propriedades privadas. Você pode pesquisar aqui mesmo na internet, no YouTube, sobre Holodomor, um período de terror. Holodomor significa matar de fome. A população já não tinha mais os seus bens. Tudo que eles produziam era confiscado pelo governo, que davam apenas migalhas para a população. Como não havia mais nenhum tipo de incentivo ao trabalho, já que tudo aquilo que você produzia não ficava para você, começou a diminuir a produção de alimentos, levando o povo à miséria e à fome. Esse período, entre 1932 e 1933, foi conhecido como a Grande Fome, onde milhões de ucranianos foram mortos por conta de um governo autoritarista comunista e que os matou de fome. Mas voltando para o livro, nessa parte, mais para o final da história, os porcos já estavam dominando tudo. Já haviam quebrado todos os mandamentos que eles mesmos haviam aprovados. E uma coisa bem interessante é que Garganta sempre via e reescrevia a história. Então, por exemplo, tinha o mandamento, não dormirás em camas. Garganta simplesmente, no meio da noite, ia lá e acrescentava algumas informações, como por exemplo, com camas com lençóis. Ou seja, reescrevendo a história de uma maneira que fosse conivente com aquilo que o governo de Napoleão estava fazendo. Então, toda vez que os porcos quebravam esses mandamentos, vinha o Garganta, que representa a mídia, e contava uma outra história de uma outra forma, e o povo já nem conseguia mais identificar o que era da lembrança, já que eles eram muito ignorantes, eles não sabiam ler. Com exceção de Quitéria, que era um dos cavalos que representavam uma parcela dos proletariados. Outra coisa muito interessante da gente analisar nessa história é que ninguém ousava protestar contra esse governo por causa dos cachorros. Qualquer pessoa que de repente começasse a pensar de uma maneira diferente ou falar sobre as suas ideias que iam contra o governo de Napoleão, logo eles seriam tratados como opositores do governo. Bom, muita coisa acontece dentro desse governo de Napoleão aqui dentro do livro. Então ele tem os seus cachorros, que é a sua polícia particular e que executa todas as suas ordens de maneira imediata. Ele tem o Garganta, que simboliza a mídia, que sempre vai trazer uma outra história, uma outra roupagem, sempre trazendo notícias e informações o tempo todo a favor do governo. Napoleão também tem toda uma comissão de porcos, que são aquelas pessoas mais próximas do seu governo, que pensa como ele e tem ele como um grande salvador. Só que esses porcos eles recebem vários e vários privilégios, que Garganta sempre consegue transmitir uma mensagem de que aquilo é bom, que aquilo é para um bem comum da fazenda. Outras figuras importantes nessa história são as ovelhas. Como eu disse antes no começo do vídeo, as ovelhas elas representam, se você for olhar para uma visão de hoje, representam os estudantes, que eram doutrinados desde muito cedo nas suas escolas, que Napoleão sempre estava certo, que tudo que ele fazia era para o bem comum e que era importante eles permanecerem sempre fiéis a esse governo para que Jones jamais retornasse ao poder. Mas elas não sabiam muito bem por aquilo que elas lutavam. Na verdade, elas nem têm nenhum diálogo a não ser o seu mantra. 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Só que chegou a um ponto de que os porcos, quando eles começaram a andar sobre 2 pernas e a vestirem roupas de homens, eles doutrinaram novamente as ovelhas para um novo mantra. E o mantra agora era 4 pernas bons, 2 pernas melhor. E até mesmo a canção dos bichos da Inglaterra não podia mais ser cantada e foram substituída por uma nova canção que sempre exaltava Napoleão. O livro finaliza contando a história então dos animais fracos, famintos, empobrecidos, na miséria e escravizados novamente de uma maneira muito pior de que quando começou lá na era do Sr. Jones. Os porcos já moravam nas casas, bebiam, dormiam nas camas, vestiam roupas de homens, andavam sobre 2 pernas e no final eles fazem tratados, várias parcerias, várias alianças com os seres humanos, com os outros homens. E para finalizar, eu gostaria de ler o trecho final desse livro, que diz assim: as criaturas de fora olhavam de um porco para o homem, de um homem para um porco, e de um porco para outro homem outra vez,
mas já era impossível distinguir quem era homem e quem era porco. O autor desse livro, ele defendia que Stalin havia corrompido o idealismo socialista. Então, na verdade, tudo que aconteceu, depois da Revolução e no governo stalinista, na verdade, aquilo era uma corrupção de tudo aquilo que Marx havia ensinado, que Marx havia trazido como pensamento correto a respeito do socialismo. Socialismo e comunismo, na verdade, eles são faces da mesma moeda, porque o socialismo, ele é o caminho pelo qual, e o comunismo, ele é o fim de todas as coisas. Então o socialismo, ele é um caminho até o comunismo, que é a ideia final de tudo isso. E George Orwell, o autor desse livro, ele defendia que Trotsky deveria ser quem governasse a União Soviética, porque ele realmente defendia o idealismo socialista, comunista de Marx. Já Stalin havia então corrompido o poder, corrompido o povo, trazendo miséria, injustiça e basicamente voltou até mesmo pior do que Nicolau II. Mas agora eu gostaria de trazer para a nossa realidade. Eu gostaria de também trazer alguns ensinamentos da palavra a respeito de tudo isso. Desse idealismo político, desse idealismo do socialismo e do comunismo como um todo. E o porquê ele não vai dar certo. Mesmo Trotsky ou Stalin no poder, o socialismo não daria certo da mesma forma. Porque primeiro nós estamos falando de poder. Um dos idealismos principais do comunismo é que o Estado seja grande. Então tudo está centralizado na mão do Estado. Obviamente que se você, por exemplo, ler um livro bem fininho chamado Manifesto Comunista, que foi escrito pelo próprio Marx e Engels, eles falam sobre a ideia de que o governo, o Estado, deveria estar na mão do povo. Deveria ter o poder de trazer, então, centralizado nas suas mãos, toda a doutrinação das escolas, confiscar todas as propriedades privadas para distribuir de uma forma igualitária para toda a população. A ideia de acabar com o livre comércio, o livre mercado, ou seja, não tem mais esse negócio de venda e compra, é tudo o governo que vai fornecer para o povo. Escola, comida, Então, nada é meu, tudo é nosso. Só que o problema de tudo isso, gente, se chama homem. Nós sabemos que dentro de uma visão bíblica, histórica, a palavra de Deus é muito sucinta de que o homem é corrompido. Desde o princípio, lá em Gênesis, no capítulo 3, nós vemos a queda do homem. Então ele se revoltando contra a vontade de Deus, preferindo ouvir a voz do inimigo, onde falava para ele que ele deveria ser um revolucionário e ele é quem deveria assumir o poder. Ou seja, ele deveria tomar o lugar de Deus. E aí a história a gente já sabe. Gênesis capítulo 3 fala sobre a queda do homem. E a partir daí o homem então está corrompido. Existe a semente do pecado no seu coração. Gálatas, no capítulo 5, verso 19, diz assim, que as obras da carne, agora as obras do homem, sempre vai ser imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Ou seja, o homem corrompido agora é dominado pelo desejo da sua carne, que também é corrompida. Toda vez que nós colocamos o homem como centro de tudo, para governar tudo, para ter um poder tão grandioso na sua mão, sempre nós vamos ter um problema, porque o poder grandioso como esse sempre vai corromper o coração do ser humano sem Deus. Então nós vamos ter sempre um problema quando o homem é o centro de tudo. Nós vemos desde o Antigo Testamento que Deus era para ser o governante de Israel, para ser o rei de Israel, mas o povo então, eles preferem colocar um ser humano, um homem, para ser rei de Israel. E se você ver toda a história depois disso, nós vemos uma decadência do povo como uma nação. Porque os reis, homens, são falhos e eles cometem pecados, eles cometem erros, trazem uma divisão para o reino, e também começam a corromper o povo, começam a se misturar com outros povos pagãos daquela época dentro do Antigo Testamento. Então eles acabam abandonando a aliança que eles haviam feito com Deus e trazendo uma desgraça novamente para a nação de Israel, que era para ser sal e luz. Então,
Desde a Bíblia, desde a história como um todo, nós vemos que toda vez que nós colocamos o poder e o homem como centro de tudo, nós vamos ter aí um colapso geral em toda a sociedade. O fato é que o único governo verdadeiramente que vai funcionar é o governo do Senhor sobre nós. É claro, não estou dizendo que não existem, por exemplo, políticos que possam trazer uma boa política para o nosso país. Não estou dizendo isso. Mas o problema, por exemplo, do comunismo é trazer o homem como trazendo o céu para a terra. Primeiro que, dentro do idealismo comunista, se você for ler o Manifesto Comunista, eles são materialistas, ou seja, não existe espírito, não existe pós-vida, não existe Deus. Inclusive no livro, no livro Revolução dos Bichos, ele fala que o corvo, Moisés, que representa a Igreja Católica Ortodoxa Russa, ele foi perseguida grandemente no período stalinista, porque a religião é um problema. Você acreditar que existe um pós-vida, um além daqui, isso torna você uma pessoa que não deseja tudo aqui e agora. Já o pensamento marxista tem essa ideia de materialismo, ou seja, tudo tem que ser aqui e agora. A única vida que nós temos é aqui e agora. Não existe um céu, não existe uma recompensa eterna para aqueles que fazem as coisas corretas e assim também não existe uma condenação para aqueles que vivem a sua vida de uma maneira dissoluta. Então Deus é um problema, a religião é um problema, a família é um problema para o idealismo comunista, porque é na família que o indivíduo tem a sua identidade formada. E a gente vê uma desconstrução da identidade da nação como um todo. Se você for estudar a fundo todo esse idealismo socialista, até mesmo o final de tudo, que é o comunismo, é uma forma de governo onde tudo é do Estado, não existe religião porque não existe Deus. Toda a doutrinação das escolas está na mão do governo e o governo é quem vai ensinar para os seus filhos e filhas quem é o herói da pátria e quem são os vilões. Assim como a história do livro, assim como a história da vida real, o comunismo sempre vai querer destruir os pilares da sociedade porque ele é um problema. Para a gente destruir todos os pilares tradicionais que existem para que possa ser possível construir uma nova sociedade com base no comunismo. Todos os países que colocaram esse idealismo em prática, eles condenaram a nação à fome e à destruição. Você pode ver isso hoje na nossa época. Venezuela, Argentina, Coreia do Norte, onde existem governos totalitários, socialistas, que trazem na prática todos esses ensinamentos que Marx vem explicando, vem trazendo aí desde sempre. A expropriação da propriedade privada, por exemplo, leva muitas pessoas à destruição e à fome e à miséria. Na época de Stalin, o povo ucraniano sofreu grandemente, onde eles simplesmente tiravam todas as propriedades daqueles que eles chamavam como burgueses ou ricos, Nós vemos na prática que quando o governo começou a tirar do povo a sua propriedade privada, ele começou a condenar a população à miséria. Por quê? Porque já não havia mais incentivo ao trabalho. Então o povo trabalhava menos, produzia menos e posteriormente então a alimentação começava a diminuir, levando o povo à miséria e à pobreza. Se você for estudar o Holodomor, e eu super incentivo você a estudar sobre esse tema, vai mostrar a crueldade que o socialismo, que o comunismo de verdade traz para a nação. Foram milhares de dezenas de centenas de pessoas que perderam as suas vidas de uma maneira trágica, onde inclusive houve até casos de canibalismo por falta de comida. Assim como no livro e assim como na vida real, nós vemos um governo que também traz uma doutrinação desde pequenininho. Eles tiram as crianças dos pais desde criança para colocar numa instituição governamental, onde o governo vai ensinar para as crianças aquilo que eles querem que elas aprendam. Então isso a gente vê nos dias de hoje também, uma doutrinação muito grande dentro das universidades, dentro das escolas, uma doutrinação esquerdista, trazendo como que o problema da sociedade é a classe média, é o burguês, o rico. Nós precisamos destruir essa classe para então ascender o proletariado, o povo pobre que é sofrido. E é engraçado que o tempo todo o socialismo, o comunismo, ele traz essa ideia de luta de classes. No nosso dia não é diferente. Nós vemos aqui o preto contra o branco, a mulher contra o homem, o gay contra o hétero,
o pobre contra o rico. O tempo todo há essa divisão. Se você for estudar um pouquinho sobre estratégias de guerra, por exemplo, uma forma de você conquistar um país é dividir para você conseguir conquistar. E nós vemos na palavra de Deus que nós somos um só povo, que precisamos estar unidos num só coração, num só espírito, não para trazer um reino dos homens, mas para trazer na terra o reino de Deus. Um homem sem Deus, sem princípios, um homem que não tem o Espírito Santo de Deus dentro de si, ele sempre vai cair nessas obras da carne, de Gálatas 5:19 até o 21. Mas, para aqueles que realmente entendem que o melhor governo, a melhor pessoa para governar a nossa vida é o Senhor, que realmente tem o melhor para nós, que a sua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Quando nós reconhecemos isso, entregamos a nossa vida ao Senhor, recebemos o Espírito de Deus, Ele vai produzir em nós os frutos do seu Espírito. Gálatas 5:22 diz, mas o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, de verdade, paz verdadeira, a paciência, a amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então o Senhor traz para nós esse entendimento de que nós, o ser humano por si só, nunca vai conseguir alcançar nada de bom, de relevante ou de brilhante para toda uma sociedade, porque o poder sempre vai corromper ele. Existem 3 barras que sempre destroem e corrompem o ser humano. A barra do trono, que fala sobre o poder. Então, quando você coloca poder na mão do ser humano, isso corrompe ele. Quando você tem também a barra do ouro, que fala sobre aquisições financeiras, sobre o materialismo em si. E também a barra da saia, que significa o sexo, a sexualidade como um todo. E hoje nós vemos uma sociedade que está sendo atacada em todos esses lados. Isso não significa que eu estou fadando todas as pessoas, Não estou dizendo que todas as pessoas serão corrompidas, que todas as pessoas são corrompidas de uma maneira moral. Todas, sem exceção de nenhuma. O que eu estou dizendo é que quando nós colocamos a nossa confiança no ser humano e tiramos da jogada Deus, os seus princípios, a sua palavra, sim, de fato isso vai acontecer de uma maneira ou de outra. A nossa confiança precisa estar no Senhor, porque a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos colocar e instaurar na terra o reino de Deus e não o reino dos homens. Você pode perceber que esse idealismo esquerdista, por exemplo, que temos hoje no Brasil, quer destruir o tempo todo a família, porque é na família onde a identidade dela é formada. Então nós vemos um ataque muito grande à identidade das pessoas. Uma pessoa sem identidade, ela é muito fácil de se manobrar, de se manipular, porque ela não sabe quem é e não sabe nem onde quer chegar de fato. Então o povo sem identidade é muito fácil de ser controlado. Por isso que a família é um dos pilares que precisa ser extirpado, destruído, segundo o próprio Marx. A religião, Deus, também precisa ser destruído. Por quê? Porque assim como o pensamento filosófico de Marx sobre o materialismo, de que tudo se resume à matéria, não há espaço para religião, não há espaço para Deus. Logo, se eu não tenho eternidade, se eu não tenho Deus, se eu não tenho princípios da palavra, tudo que eu tenho para aproveitar, eu tenho que aproveitar aqui e agora e no hoje. Então a verdade acaba se tornando relativa. Cada um tem a sua verdade, cada um tem a identidade que criar. Então eles vão prometendo um monte de liberdades para você escolher o seu gênero, liberdade para você escolher a sua religião, menos o cristianismo, liberdade para você fazer o que você quiser. Então eles prometem o céu, mas na verdade eles entregam o inferno. Porque nós vemos hoje um crescente índice de suicídio, de depressão, de ansiedade, numa sociedade que era para ser maravilhosa. Outra coisa muito interessante para a gente analisar sobre o manifesto, diz assim: a centralização da comunicação e dos transportes na mão do Estado. Mais uma vez, o Estado como garantidor de tudo, inclusive das informações que chegam aí até a sua casa. Hoje, no nosso dia, nós vemos aí a mídia esquerdista batendo em cima, falando um monte de mensagens e informações que, se você for pesquisar na raiz, você vê que não é bem assim. Por isso é importante que você, como um cidadão pensante, procure pesquisar de várias fontes diferentes antes de você tomar sua conclusão.
Porque assim como o Garganta aqui do livro, a mídia pode ser facilmente manipulada e comprada para falar aquilo que eles querem que você ouça, que você acredite como realidade. Não é à toa que muitas e muitas pessoas são enganadas diariamente pela mídia. Por isso que uma das coisas mais importantes para o socialismo, para o comunismo, é trazer a mídia para si, para que somente aquilo que eles querem que você ouça, você possa receber. Não tem informação de mais nada além disso. Você pode ver, por exemplo, o governo da Coreia do Norte, onde não há uma liberdade, da mídia para poder se expor, para se expressar, nem nada do tipo. Somente aquilo que o governo autoriza, somente aquilo que o governo diz que é ok, você pode então passar e transmitir para toda a população. O que é um grande problema se nós estamos falando de democracia, onde as pessoas têm o direito, de ter informações, mesmo que sejam contrárias ao governo que está operante naquele momento. Isso é o que define a democracia. Então nós vemos na prática que um governo socialista, que o comunismo nunca vai dar certo de verdade. Nunca deu certo até hoje. E sempre, todas as vezes, a esquerda sempre diz que não, porque foi deturpado, porque deu errado, ou porque alguém assumiu o poder, porque foi o erro de alguém. Na verdade, esse é o idealismo comunista na prática. Ele não funciona. Nunca funcionou até hoje e nunca vai funcionar. Um governo que quer tirar Deus da equação, que quer destruir a identidade do jovem, trazendo uma fluidez de gênero, de identidade, acaba não dando identidade alguma para as pessoas. Um governo que quer tirar, sim, toda a liberdade do povo, porque o povo não pode se expressar. Porque qualquer um que se opõe à ideia dele, acontece igual Napoleão fez, igual Stalin fez, igual tantos outros governantes socialistas, comunistas fazem. Eles calam a boca da oposição, colocam a religião de lado, perseguem os cristãos, matam pastores, padres, freiras, assim como aconteceu no stalinismo, assim como acontece em muitos outros lugares. Hoje mesmo, nos nossos dias, quantos padres e freiras estão fugindo desses países socialistas, estão vindo para o Brasil. Então a gente vê que, na verdade, o intuito dessas pessoas que pregam o céu, mas que dão o inferno, no final das contas, eles só querem o poder. Não seja ignorante. Busque informações, estude a história, faça comparativos. E você, cristão, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Qual é a verdade de Deus sobre tudo isso? Qual é a vontade do Senhor para nós? Qual é a vontade de Deus para que nós possamos viver em harmonia numa sociedade? Qual é a vontade de Deus para nós como uma nação? Alguns dizem que Jesus era socialista, que era comunista, que a Bíblia tem um monte de princípios comunistas e socialistas. Isso é uma mentira. Tirar um texto fora de contexto para tentar corroborar um idealismo que no final até deixa de lado a palavra de Deus é uma forma de manipular e enganar o povo. Assim como o Garganta fazia. Assim como existem muitas outras formas de enganar e trazer meias verdades que na verdade são mentiras completas. O que eu quero trazer com a ideia de entender um pouco mais o resumo dessa história, desse contexto do livro, é que nós precisamos entender que contra fatos não há argumentos. Que é só você pesquisar, que você estudar a fonte e comparar com a palavra de Deus, você vê que isso aqui não tem nada a ver com Deus, que isso aqui não tem nada a ver com o cristianismo. Então, chega a ser distópico a gente falar que um cristão é comunista, que um cristão é socialista, sendo que, na verdade, na prática, se você for estudar o idealismo de verdade, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, entre o comunismo e entre a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus, que vai te ensinar, que vai te instruir, que vai direcionar você a ter uma identidade firmada no Senhor, a amar a sua família, a realmente ter laços familiares verdadeiros, a ter uma identidade como povo, como nação, a respeitar o próximo, a se colocar sim no lugar do necessitado, ajudar as viúvas, os pobres, os necessitados. Isso é bíblico. Isso é o que o Senhor espera de nós como cristãos. Mas em nenhum momento o Senhor fica falando a respeito de idealismo político. Tanto é que Jesus não é uma figura política. Jesus veio trazer o reino dos céus aos homens. Eu espero que esse vídeo te ajude de alguma maneira. Se você gostou desse formato, eu gostaria de fazer muitas outras explicações, resumos e até resenhas aqui de algumas ideias a respeito da história, de livros e também da palavra de Deus. Temos outro livro muito interessante também, que é 1984, também de George Orwell, e fala a respeito desse idealismo como algo ruim.
na prática como ele funciona. Se você quiser que eu faça também um resumo sobre esse livro e traga aí uma contextualização a respeito dele, comenta aí que a gente pode pensar em fazer um novo trabalho. Eu agradeço você por ter assistido até o final desse vídeo. Se de repente, de alguma forma, você conseguiu entender um pouquinho mais sobre as verdades de hoje, sobre a situação política, sobre o idealismo comunista, socialista e sobre um pouquinho da palavra de Deus a respeito de tudo isso, comenta aí o que te chamou mais atenção, o que falou mais no seu coração, compartilha com as pessoas aí próximas a você e pode mandar muito mais sugestões aí do que a gente pode criar mais de conteúdo para vocês, beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.